Olha, eu confesso para vocês que queria falar hoje, neste domingo, com vocês a respeito de um processo aí movido contra mim por uma ONG, e que, na verdade, uma ONG que tem ligações de alguns dos seus membros, dirigentes, com muita gente do PSOL aqui, principalmente com a deputada estadual Luciana Genro e com a deputada federal Fernanda Melchiona. Essa gente aí moveu um boletim de ocorrência contra mim na delegacia de intolerância aqui de Porto Alegre, questão de 3, 4 anos atrás, me acusando por crime de homofobia aí. Porque eu tinha feito um registro, uma nota a respeito de uma pintura de luzes coloridas no Palácio Piratini. E, bom, durante 3, 4 anos aí, os meus advogados, que foram inúmeros, me defenderam. E aqui na Justiça Estadual, no primeiro grau, eu fui condenado a 2 anos de cadeia por crime de homofobia. É claro que durante todo esse tempo aí, durante esse processo, esses 3 anos aí, esse processo movido pelo Ministério Público Estadual, durante esse tempo todo aí houve uma tentativa, se é que se pode dizer assim, de assassinato de reputação, né? Você sabe que nós jornalistas vivemos da nossa credibilidade, ou seja, da nossa reputação. Isso foi explorado a exaustão aí, né? O pessoal da esquerda aí, sindicatos, ONGs, parlamentares, o próprio Ministério Público Estadual, eles viralizaram informações a respeito da denúncia feita contra mim, do julgamento, da condenação a 2 anos. Claro que depois os meus advogados, principalmente o doutor Rafael Leal e a doutora Thaís Comazeto, eles acabaram recorrendo para o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado se considerou incompetente para julgar o caso, alegando que o crime era federal, né? Nós fomos à Justiça Federal, aqui no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e agora, há poucos dias, por iniciativa da Procuradoria, pelo Ministério Público Federal, um procurador federal, o juiz federal que examinou o caso do TRF4 aqui, arquivou o caso, né? Considerou que eu não ultrapassei os limites da liberdade de expressão que me são assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal. Aí eu ia falar mais sobre isso com vocês hoje aqui, mas é um resumo da ópera, é isso aí. De qualquer maneira, se vocês quiserem tomar conhecimento mais em detalhes desse processo criminal movido contra mim, e dessa derrota dos autores da ação contra mim, vocês poderão me acompanhar no comentário que eu vou fazer nessa segunda-feira aqui mesmo, né? Bom, mas por que eu estou falando tudo isso aí? Porque eu tive que interromper o que eu estava preparando para falar para vocês aqui e fazer um rápido comentário a respeito de um acontecimento desta tarde, né? Que é o anúncio da renúncia à candidatura do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele informou nesta tarde, 3 horas da tarde, aqui horário do Brasil, através das redes sociais, que desistiu da candidatura à reeleição, mas avisou que vai cumprir o mandato, que ele renuncia à candidatura, mas não renuncia ao mandato. Bom, o Joe Biden, ele vinha sendo pressionado terrivelmente nas últimas semanas para desistir da candidatura. Não apenas pela força do adversário, Donald Trump, mas principalmente porque seus lapsos de memória tornaram-se assustadoramente prejudiciais para a sua candidatura, segundo seus próprios apoiadores. Até jornalões americanos tradicionalmente democratas, como o New York Times, nesses últimos 4 dias, pediu em editorial por 2 vezes que ele renunciasse. O próprio Obama, que é homem do Biden, né, também pediu que ele renunciasse. Ele acabou renunciando. Bom, e agora? Bom, os 2 nomes mais em evidência para substituir o Joe Biden são, pela ordem, a vice-presidente dele, que é a Kamala Harris, e a
mulher do Obama, a Michelle Obama. São os dois nomes sobre os quais estão sendo falados. Mas também tem, claro, outras velhas raposas da política americana e democrata que querem ocupar esse espaço aí. Bom, claro, o Joe Biden estava perdendo aliados em velocidade geométrica, né? Mas, além disso, ele não estava conseguindo mais alavancar recursos financeiros para sua candidatura. E essa renúncia, eu acho que é uma espécie de derrota antecipada dos democratas, né? Claro que o Donald Trump ele está comemorando esse desastre democrata, né? E já declarou lá nos Estados Unidos que venha a Kamala Harris, que venha a Michelle Obama, nós vamos derrotar qualquer um que aparecer pela frente, né? Bom, até agora, todas as pesquisas mostravam e mostram pequena vantagem numérica para Trump sobre o Biden, né? Ainda que eu coloque pesquisas desse tipo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, em sérias dúvidas, né? Porque são, via de regra, nos Estados Unidos e no Brasil, nem tanto na Europa, manipuladas como costumam ser pelos interesses da grande mídia, que são seus contratantes, aqui e lá. Eles estão, de modo geral, sempre ao lado do eixo do mal. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, eu acho que nem mesmo o atentado do Donald Trump vai amolecer o coração e a mente dessas empresas de pesquisa. E não amolece, apesar da percepção universal de que candidatos que surgem como vítimas, que sobrevivem a atentados, costumam derrotar qualquer adversário. Eu tenho tempo suficiente de jornalismo, e principalmente de jornalismo na área política, e até como político, que eu fui e que continuo sentindo, pelo menos no sentido aristotélico, não tem como, né? Um candidato, quando é muito competitivo e sofre um atentado como esse, assim, quase no final de campanha, pode se pintar como quiser. Ele vai vencer a eleição. Eu lembro aí para vocês, eu acho que nem preciso lembrar aí o caso do Bolsonaro, que é exemplar, né? Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte, que até um site especializado em pesquisas eleitorais, o 538, que compila dados de levantamentos realizados por diversos institutos, confirma que a tendência era uma disputa acirrada. Eles continuam apostando numa disputa acirrada. Eu, sinceramente, não acredito que vai ser uma disputa acirrada, a menos que aconteça aqui, lá como aconteceu aqui no Brasil, com o Bolsonaro, né? Ou como alega o próprio Trump, aconteceu na eleição que resultou na vitória do Joe Biden, né? Mas lá, ainda, a República, ela faz as coisas com modo. A Constituição americana ela continua de um modo ou de outro, aliás, bem até preservada por uma Suprema Corte, cujos membros nos Estados Unidos não fazem a menor questão de se colocar diante dos holofotes, e que é de maioria conservadora. Para mim, esse jogo está jogado. E a vitória do Donald Trump, ela se consolida com a recuo de hoje do Joe Biden, né? Bom para o Brasil. Joe Biden é um aliado do governo nomeado federal lulopetista, ao contrário de Donald Trump, que é aliado justamente de Bolsonaro. Então, e os Estados Unidos a gente sabe, né? Os Estados Unidos, eles exercem uma influência decisiva sobre o que acontece aqui no Brasil. É isso, senhores.